Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos em mais um evento da série de lives da BNCC. Estamos apresentando o status da escrita da BNCC do Piauí, do currículo do Piauí. E nessa tarde de hoje, estamos apresentando o status do itinerário formativo da área de linguagem. Nesse momento, estamos recebendo a professora, toda a equipe da área de linguagem, os redatores do currículo da área de linguagem, e estamos aí iniciando com a nossa querida professora Regina Célia, que nesse momento, vai fazer a apresentação do nosso itinerário, do nosso status da escrita do currículo. Professora Regina, nesse momento é com você. Então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui nessa tarde de hoje para dialogar um pouco com vocês nessa conversa sobre os itinerários formativos do currículo do novo ensino médio. Tá? Então, essa tarde a gente vai tratar um pouco dos itinerários formativos, tá? Da área de linguagem e suas tecnologias. A gente sabe que já foi repassado em outros momentos, as outras lives, certo? Das outras áreas, e hoje a gente vai dialogar sobre a área de conhecimento, tá? De linguagens e suas tecnologias. E aqui mais na frente a gente vai mostrar para vocês toda a equipe que compõe, tá, essa área. A gente tem aqui a equipe de redatores, a gente tem aqui a coordenação. Então, aqui no próximo, a gente vai mostrar para vocês aqui a imagem de todos que compõem essa equipe, tá, de linguagem. A gente tem a coordenação, tá, de linguagem, que sou eu, a professora Regina Monteiro. Nós temos também os redatores e temos também um colaborador. De redatores, nós temos aqui a professora Rosângela Ramos, que é a nossa redatora do componente de educação física. Temos também aqui a nossa redatora Rosimeire, que é do componente de arte. Temos também a professora Viviane Carvalhedo, que é também a nossa redatora de língua estrangeira, inglês. Temos a nossa redatora de língua estrangeira, espanhol, a professora Ana Cleia. Temos também as redatoras de língua portuguesa, do componente língua portuguesa, que é a professora Rejane Palácio, a professora Márcia Damasceno, e a professora Rosângela Duarte. E temos o nosso colaborador, que é o professor Josinaldo, que está colaborando nessa escrita com a gente aqui do currículo da área de linguagem, no que diz respeito à língua estrangeira espanhol, certo? Então, aqui é o nosso time, é a nossa equipe que está aqui à frente dessa escrita do currículo, no que diz respeito à área de linguagem, tá? E aí, mais na frente, a gente vai ver aqui o que tem de normativas, tá? Que está aqui nos norteando para essa escrita do nosso itinerário formativo e também da nossa formação geral básica. Então, no próximo aqui, a gente pode observar que nós temos aqui as principais normativos, que trata das leis, das resoluções e das portarias. Então, o que nos fez estudar, avançar nessa escrita, foi olhando para a Lei 9.394, que trata das diretrizes da educação, diretrizes e base da educação nacional. Tem a Lei 13.415, que faz algumas alterações nessas leis, e tem a resolução número 3 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, que trata das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Temos a resolução número 4 de 2018 do Conselho Nacional de Educação também, que ela trata da Base Nacional Comum Curricular específica para a etapa do ensino médio. E temos aqui as portarias, a portaria do MEC 649, que é a que trata do Programa de Apoio à Implementação da BNCC, que ela vem, né, com um programa de apoio ao novo ensino médio, com recursos para as escolas desenvolverem essa implementação. Temos também a portaria do MEC 1024, que é a portaria do Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE,
para o ensino médio, e temos a portaria 4.432, que é a que trata dos referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários formativos. Então, essa aqui é a nossa base norteadora. E aí, para a gente dialogar também com vocês, a gente precisa compreender também um pouco das nomenclaturas. Então, o Sistema Estadual de Ensino ele é composto pelo Conselho Estadual de Educação, que é o nosso órgão normativo, temos a nossa rede pública estadual, temos a rede pública municipal, temos a rede privada, a gente sempre está procurando dialogar com todos, né, nessa construção desse currículo. Temos as redes públicas estaduais de educação, que ela é composta pela Secretaria Estadual de Educação, pelos órgãos regionais específicos, que a gente tem as gerências regionais, a gente tem as diretorias regionais, e nós temos as nossas escolas, tá? E mais na frente, nós vamos ver aqui, né, que o nosso currículo do ensino médio ele é composto pela formação geral básica, né, ligada, casada, conjugada com os itinerários formativos. Então, esse casamento aqui, que a gente já viu essa parte da formação geral básica, e hoje a gente vai mostrar para vocês como é que está sendo, como foi escrito, e essa composição dos itinerários formativos. Então, essa formação geral básica ela é composta pelas competências e habilidades previstas na BNCC, tá? Ela é enriquecida pelo contexto histórico, econômico, social, ambiental, cultural local, do mundo do trabalho, da prática social, e ela é organizada, tá, por áreas do conhecimento, por todas as áreas do conhecimento. E nós temos uma carga horária da formação geral básica de 1.800 horas. E aí, mais, junto com a formação geral básica, a gente tem os itinerários formativos, que os itinerários formativos, ele é um conjunto articulado das unidades curriculares, que aí vem promovendo o aprofundamento, a ampliação desse conhecimento das áreas de todas as áreas do conhecimento e também a formação técnico-profissional. E esse percurso do itinerário formativo, ele tem um começo, um meio e um fim, tá? Organizado nos eixos estruturantes. E aí nós temos, para os itinerários formativos, nós temos uma carga horária mínima de 1.200 horas. E aí, mais na frente, nós vamos ver aqui os tipos de itinerários formativos, que nós temos os itinerários formativos específicos de cada área, e nós temos os itinerários integrados. Então, a gente tem aqui, vai apresentar hoje aqui para vocês também, o itinerário específico da área de linguagem, tá? Que tem arte, educação física, língua portuguesa, língua inglesa, né? E a gente tem aqui toda essa proposição para mostrar para vocês desse itinerário específico. Como também temos o outro tipo de itinerário, que é o itinerário integrado, que ele vem combinando mais de uma área do conhecimento, certo? E mais na frente a gente vai ver aqui essa formação que eu falei para vocês, que a gente tem aqui, né, essa união aqui do novo ensino médio, da formação geral básica e dos itinerários formativos. Que o itinerário formativo, ele é a junção das trilhas de aprendizagem, das eletivas e do projeto de vida. Que a gente vai mostrar aqui para vocês agora o que é mais aqui na frente, o que é que compõe cada um desses itinerários formativos, tá? Então, o projeto de vida, ele vem como um trabalho pedagógico, mas só que um trabalho pedagógico intencional, estruturado, né, que ele tem um objetivo primordial de desenvolver mesmo a capacidade do estudante, de dar sentido, né, à sua existência, dele tomar decisão, dele planejar o seu futuro, tá? Dele ter realmente esse protagonismo e essa autonomia. E as trilhas de aprendizagem, que são os aprofundamentos, que é o que a gente está mostrando aqui para vocês hoje, né? É um percurso para expandir esses aprendizados, né? Promovidos lá na formação geral básica, que a gente está fazendo aqui mais um aprofundamento, tanto nas áreas do conhecimento como na formação profissional e técnica, tá? Conforme também as escolhas dos alunos. E aí vem as eletivas, que são componentes curriculares mais lúdicos,
né, com uma intencionalidade pedagógica também, mas que possibilita o estudante experimentar diferentes vivências, diferentes temas. Por isso que nós também fizemos um questionário anteriormente com os nossos alunos das nossas escolas para entender melhor que eletivas eles têm interesse em participar, em que faça parte desse currículo dele. Então, as eletivas ela vem mais com esse sentido curricular de mais o que mais interessa ao aluno, tá? E mais na frente a gente vai ver aqui os objetivos dos itinerários formativos. Que o itinerário formativo ele tem como objetivo aprofundar e ampliar essas aprendizagens. Então, a gente vai aprender vários conhecimentos na formação geral básica, mas que a gente precisa agora aqui no itinerário formativo aprofundar e ampliar também essas aprendizagens, tá? A gente precisa também consolidar essa formação integral, a gente precisa desenvolver essa autonomia do estudante, realizar esses projetos de vida que ele já tem em mente, por isso que o nome do novo ensino médio é despertar mesmo esse interesse do aluno para essa continuidade dessa trajetória dele. Para outro objetivo, promover esses valores universais, a ética, a liberdade, a democracia, a justiça social, a pluralidade, a solidariedade, e também desenvolver as habilidades, né? Ter uma visão de mundo ampla, heterogênea, uma capacidade de tomar decisões, de agir. Então, os itinerários formativos, ele vem com esse objetivo, de aprofundar, de ampliar, de consolidar, de promover, de desenvolver habilidades. Tá certo? E mais na frente a gente vê aqui também os eixos estruturantes dos itinerários formativos. Então, esses eixos estruturantes, eles integram os diferentes arranjos dos itinerários formativos, eles conectam essas experiências educativas com a realidade contemporânea, eles desenvolvem essas habilidades relevantes para essa formação integral, e também os itinerários formativos, eles favorecem esse protagonismo juvenil, tá? E ele também é organizado aqui nesses eixos estruturantes, que nós temos aqui como eixos estruturantes, nós temos a investigação científica, nós temos a mediação e intervenção sociocultural, nós temos os processos criativos e o empreendedorismo, certo? E mais na frente aqui a gente pode perceber. Deixa eu ver se a gente avança aqui. Então, quais são esses serão os formatos dos itinerários que a gente vai ver agora, mas a gente sabe que a proposta inicial por lei é que até 2022 a gente consiga realizar, a rede consiga realizar essa implementação. Então, por lei, a rede tem até o ano de 2022 para fazer essa implementação. Então, a equipe ProBNCC está trabalhando nessa trajetória dessa implementação até o ano de 2022, que é o que estipula a lei. Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês, os itinerários específicos da área do conhecimento, nós temos o integrado entre as áreas do conhecimento e nós temos a formação técnica e profissional, tá? Então, esses são os itinerários que compõem o nosso currículo do novo ensino médio. E mais aqui adiante, a gente vai ver a proposta da estrutura de ementa para os itinerários formativos. A gente vem aqui com o título, né, que vem com o nome desse itinerário formativo. Nós temos também lá especificado a área do conhecimento, as habilidades, o tema a ser trabalhado nesse itinerário, os objetos de conhecimento, os objetivos de aprendizagem. Nós temos nos eixos estruturantes, nós temos as unidades curriculares, o tipo de organização curricular, né, o espaço de realização, toda essa sequência, a carga horária, o perfil do docente que vai realizar esse itinerário, a quantidade de estudantes, os recursos a serem utilizados e a avaliação. Então, essa é a estrutura que compõe o nosso itinerário formativo, tá? E mais aqui adiante,
Nós temos aqui essa proposição, que agora a nossa equipe de redatores ela vai falar, dialogar com vocês, mostrando ponto a ponto, como eu falei para vocês, do itinerário específico e do itinerário integrado. Então, todo esse diálogo que a gente está propondo aqui hoje com vocês, essa exposição, nós temos já no nosso documento, que está em consulta pública, né? E aí a gente precisa que essa sociedade, que a nossa comunidade, ela dialogue com a gente e diga se nós estamos realmente percorrendo essa trajetória e esse caminho certo para ser realmente aquilo que o nosso jovem, que o nosso estudante está esperando, com o nome diz do novo ensino médio. Então, eu agradeço aqui a todos, nessa tarde, a participação, de estarem aqui nos ouvindo e fazendo parte desse momento que faz a diferença na nossa educação, no nosso ensino, né? E na vida também dos nossos estudantes. Então, muito obrigada a todos. E aí eu chamo aqui agora a professora Viviane. Então, voltando agora para os estúdios do Canal Educação, nós ouvimos aí a nossa querida professora Regina Célia, ela que é coordenadora da área de linguagem. Eu quero aproveitar para assim, ela fez um desfile sobre a apresentação da equipe de redatores da área de linguagem da própria NCC, ela que também apresentou o status atual da escrita do currículo na área de linguagens, tratou sobre os itinerários formativos, apresentou a formação geral básica com toda a sua proposta de estrutura de ementa que compõe os itinerários formativos e também aproveitou para destacar que o status, a escrita do currículo do Piauí está em consulta pública até o dia 30 desse mês. Sua participação é muito importante, eu diria até que é essencial, para que a gente tenha aí um termômetro de como é que está aí todo mundo entendendo do currículo, fazendo as leituras e fazendo aí as suas contribuições para esse documento que vai ser um divisor de águas nos próximos anos dos estudantes do estado do Piauí. Eu quero aproveitar aqui para fazer os agradecimentos aí para algumas pessoas que estão ao vivo com a gente. A Maiara Pacheco, a professora Márcia Rejane, que é da Escola Neném Cavalcante, o professor Gabriel e a Joásia Camelo, a Cristiane Ferreira, a Maribelge Siqueira e a Deusanira Santana. Rosana Maria, também um grande abraço, e Sebastiana Moura. Em nome dessas pessoas, eu quero dar um grande abraço. Nesse momento agora, a gente chama, como a professora Regina já explicou para vocês, nós vamos tratar do itinerário formativo agora, do itinerário formativo específico da área de linguagem. É o itinerário Cyber+. Vocês vão entender agora qual é toda a estrutura, como é que ele foi construído, como é que está escrito esse itinerário, e vão ter aí vão degustar um pouco desse texto, de que ele vai proporcionar ao estudante piauiense. Com vocês agora, a professora Márcia Damasceno e Rejane Palácio, elas que são aí redatoras da área de linguagem e que vão fazer a apresentação do itinerário específico Cyber+. É isso aí. Muito boa tarde a todos e a todas, meus queridos companheiros, né, professores de área. Professora Viviane já nos apresentou, mas só para identificar melhor, eu sou a professora Rejane Palácio. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a professora Márcia Damasceno. É isso. E nós, como já fomos apresentadas, nós somos redatoras da área de linguagens. Eu sou da área de língua portuguesa, a professora Márcia Damasceno também, da área de língua portuguesa. Na sequência, vocês vão acompanhar o próximo itinerário a ser apresentado com as professoras Rosângela e Rosimeire, que são, respectivamente, das áreas de educação física e arte. Então, para a gente, é um momento muito importante. Eu não sei, meus amigos e amigas,
o quanto nós já estamos envolvidas nesse tema, né, de novo ensino médio, de base nacional comum curricular. O fato é que, ainda que eu não esteja tão envolvida, não é, professora Márcia? Esse tema ele já vem nos acompanhando, se eu não me engano, desde o ano de 2015, quando nós começamos a participar daquela consulta. Então, houveram vários momentos, né, várias discussões em torno do novo ensino médio. O fato é que hoje é uma realidade, né, que nós, enquanto professores, nós precisamos estar aqui agora focados no desenvolvimento de competências e habilidades. Então, tudo isso é muito novo para nós, mas a gente vai com calma. Tá? A gente não vai atropelar. O importante é a gente não perder o foco. O importante é saber que nós estamos vivendo um momento ímpar e tanto nós, né, como equipe de construção do currículo, né, enquanto coordenadores, redatores, enquanto nós somos responsáveis, vocês também são igualmente responsáveis por essa construção. Por isso, a necessidade, a importância da participação de todos nós. Então, sem mais delongas, nós queremos aqui apresentar o nosso itinerário. É uma proposta que nós estamos apresentando para a rede, e esse momento é bem interessante para que a gente consiga transmitir para vocês qual a ideia que nós tivemos desde o princípio, né? O itinerário, né, são essas trilhas que os alunos vão ter a possibilidade de escolher. Então, a gente queria dar boas possibilidades para os nossos estudantes. Então, o tema do nosso itinerário, a gente apresentou já nessa cartela anterior, não é isso? Que são as mídias, a educação para as mídias digitais. Então, nós olhamos para temas contemporâneos, nós olhamos para interesses que, de fato, pudessem fazer parte do cotidiano, da realidade dos nossos jovens, né? Dos nossos estudantes, independentemente da região onde ele esteja. Então, trazendo aqui esse tema da contemporaneidade, a gente pode refletir que os nossos estudantes, eles sonham com uma escola onde se reconheçam e vejam mais sentido naquilo que estudam. Amigos, nós estamos vivendo um momento muito diferente. Não sei qual é a sua época, né? Mas se você for mais ou menos ali da minha idade, eu sou a época do científico ainda, né? Eu sou anterior ao ensino médio, imagina um novo ensino médio. Mas a minha época, nós tínhamos ali uma grade curricular, nós não tínhamos muitas possibilidades. E eu acho que não está ainda tão diferente da nossa realidade hoje. Então, da minha época para cá, em que eu fui estudante secundária, né, em que eu estava ali no contexto em que hoje muitos jovens estão, acredito que ainda não seja tão diferente, em que os alunos, até bem pouco tempo, eles estavam, por exemplo, quantos dos nossos alunos levam o aparelho celular para dentro das suas salas? E nós, enquanto professores, como nós nos comportamos diante dessa realidade? Eu sou de um tempo em que, por exemplo, na escola em que eu trabalhava, nós criamos um estatuto proibindo o uso do celular pelo aluno em sala de aula. Então, esse é o nosso universo e esse é o nosso contexto. Entretanto, a gente não pode negar a realidade em que vivemos, em que os jovens eles estão mergulhados, totalmente envolvidos nesse mundo digital. Então, a educação para as mídias, como um novo campo do saber e de intervenção social, possibilita compreender e incorporar novas linguagens, desvendar seus códigos e dominar as diversas possibilidades de expressão nos meios digitais. Então, meus amigos, nós estamos diante de um grande desafio. Nós, gestores, professores e os alunos também. Então, é tudo muito novo e nós vamos aprender juntos. Então, no slide que segue, a gente vai falar para vocês de onde veio, então, o nome do nosso itinerário formativo. Então, pensando nesse mundo digital, pensando na realidade dinâmica dos jovens, né?
Então, nós escolhemos esse nome Cyber, mas a escolha desse nome se deu por causa tanto da sonoridade que ele produz, quanto pela própria origem da palavra. Então, a escolha pelo nome do itinerário de linguagens e suas tecnologias deu-se tanto pela origem e o uso do nome relacionado à tecnologia e ao mundo digital, quanto pela sonoridade produzida na pronúncia. Cyber é uma abreviação da palavra cybernetic, que em português significa cibernético. Embora a palavra cyber venha originalmente de cybernetic, ela possui uma etimologia curiosa, já que também encontra a origem na palavra grega, e aí eu não vou ousar pronunciar, tá certo? Foge muito aí da minha alçada. Eu ainda ousei aí o inglês, mas o grego eu não vou ousar. Mas a gente pode observar que tem algo aí que vai nos remeter ao som. Mas o significado é que é curioso. E o significado é a arte de governar, ou aquele que governa. Por que nós achamos que tem tudo a ver com essa realidade, com essa proposta da base nacional comum? Exatamente porque traz os nossos jovens, os nossos estudantes, para um cenário de protagonismo, onde nós recebemos o desafio de ajudar os nossos estudantes a adquirirem autonomia, né? Autonomia no pensar, autonomia no falar, autonomia no fazer. Então, essa origem, ela vai nos remeter muito, né, àquilo que a própria Base Nacional Comum vem trazer como proposta. E a gente vai esclarecer um pouco mais. E só para não perder a questão da sonoridade, Cyber mais, se a gente ler assim bem rapidinho, a gente também pode associar a expressão saber mais, né? Então, saber mais, buscar conhecimento, né? Buscar aprender cada vez mais. Então, essa é a nossa proposta e também está posta aí para vocês passarem pelo crivo de vocês, tá? E estamos muito ansiosos para saber aquilo que vocês pensam a respeito desse itinerário que nós já estamos apresentando. Então, o nosso itinerário, ele está diretamente, né, esse tema está diretamente relacionado às competências 1, 2, 4 e 5, em que mantém vínculo teórico e metodológico com o tema em questão, educação para as mídias digitais, desperta o interesse dos estudantes pela intrínseca relação com o mundo digital e em seu cotidiano, como também pela presença da tecnologia nos mais diversos campos de atuação profissional. Nós sabemos que a tecnologia, hoje, ela está presente em todas as esferas da nossa vida, seja no uso pessoal, seja nas nossas relações pessoais, seja no campo profissional, no campo científico, ou seja, em todas as áreas, hoje, nós realmente nos deparamos com a tecnologia. Já recebi ali um tempinho, eu vou correr agora. Bom, e também articulação com os temas transversais contemporâneos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pode passar. Vamos agora correr um pouquinho. Pronto. Então, você pode perguntar, tá, professor, e como é que está estruturado esse documento? Quando vocês se depararem com esse documento que já está indo aí, já está para consulta, vocês vão observar que a gente organizou o documento em 4 unidades curriculares que a gente vai chamar de módulos, ok? Então, como a professora Regina também apresentou anteriormente os 4 eixos, obrigatoriamente todos os itinerários vão percorrer os 4 eixos, tá? Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Esses 4 eixos, eles vão estar ali sendo permeados por toda a trajetória do nosso itinerário. Aqui nós também trazemos uma proposta de carga horária. Então, 140 horas
para o módulo 1, 140 para o módulo 2, 220 para mediação e intervenção sociocultural e 220 para empreendedorismo. Também a gente aponta aqui, em cada módulo, qual é o tema de cada módulo, que a professora Márcia Damasceno vai apresentar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, investigação científica, a gente traz aqui o tema Conectando Saberes. No processos criativos, educação para mídia, sentidos e significados. Mediação e intervenção sociocultural, mediando ideias. E em empreendedorismo, nós trazemos programação e criação de jogos. A Márcia vai explicar um pouquinho mais para vocês e a gente vai tentar fazer assim, um sobrevoo sobre o nosso itinerário. É com você, professora Márcia. Olá, gente. Então, obrigada, Rejane. Só para continuar aqui a nossa conversa sobre o nosso itinerário, né, Cyber Mais. Primeiro que nós estamos muito apaixonadas por ele, é como um filho mesmo, né? Nós ficamos vários meses escrevendo, pesquisando, ouvindo vocês também para saber qual o direcionamento, qual o melhor caminho, e aí nós frutificamos esses 2 itinerários. O Cyber Mais e o itinerário integrado, que fala sobre a nossa memória, a nossa identidade. Então, como a Rejane já colocou no início, ela falou um pouco sobre, ela passeou um pouco sobre a etimologia da palavra, sobre o contexto, por que nós escolhemos falar sobre educação para as mídias, por que esse tema. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as unidades curriculares propriamente ditas, sobre os módulos. Então, nós temos 4 módulos, né, no Cyber Mais. O primeiro módulo com o eixo estruturante de investigação científica, que é o Conectando Saberes. O segundo módulo é o Educação para a Mídia, Sentidos e Significados. O terceiro módulo é o Mediando Ideias. E o quarto módulo é Programação e Criação de Jogos. Então, são esses 4 módulos, né, que nós agora vamos apresentar para vocês. Então, gente, o primeiro é Conectando Saberes. Então, como nós já dissemos no início, o nosso itinerário, ele trata muito sobre os gêneros digitais, sobre a mídia, sobre essa comunicação, sobre a importância, né, de nós estarmos integrados ao mundo dos jovens, do que ele quer, o que a gente precisa compreender para que ele se enxergue nesse processo, para que ele se sinta pertencente à escola onde ele estuda. Então, nós fomos levando em consideração todos esses aspectos para pensar nesses módulos, tá bom? Então, o nosso primeiro módulo, a ementa, ela traz sobre as mídias sociais, né? Você conhece a fundo, traz essa perspectiva, né, das mídias, de conhecer realmente a fundo qual é o objetivo, como é que ela surgiu, qual é o impacto que ela tem na nossa vida, qual é o impacto que essa mídia tem sobre a vida pessoal e o papel da escola. Então, quando nós assistimos, né, a TV, quando nós assistimos aos noticiários, quando nós ouvimos o rádio, quando nós acessamos sites da internet, nós vemos o tempo todo a veiculação de vários anúncios e propagandas publicitárias falando sobre a importância de você observar, a importância de você pesquisar, a importância de você verificar a fonte, o quanto as notícias falsas elas acabam afetando a sua vida. Então, a gente precisa, por isso que esse momento, né, de efervescência, de muitas informações, a escola tem um papel muito importante para desenvolver esse lado, para desenvolver essa autonomia do aluno, dele pensar a partir do que ele lê, não a partir apenas do que ele ouve, ou não a partir apenas do achismo. Então, trazer também as verdades e mentiras sobre as mídias sociais, os métodos de checagem. Então, isso é importante, da escola também trazer isso, da importância de você checar uma informação antes de você repassá-la, da importância que tem uma notícia falsa, o quanto ela pode, quais são os prejuízos que ela pode acarretar, tanto na vida social quanto na vida pessoal, e as peculiaridades de cada mídia. Então, Conectando Saberes, ele traz um passeio sobre as mídias digitais e todo o contexto em que ela é inserida. E aí, gente, quais são as características desse módulo? Primeira característica é o caráter investigativo.
Então, possibilitando ampliar, fortalecer a criação de uma rede de apoio e troca de experiências e conhecimentos entre o professor e estudantes. Então, esse caráter investigativo, o eixo também traz esse caráter, né? É o estreitamento de laços e vínculos, compartilhando aprendizados e produtos autorais, identificação de questões, aproximação do problema, elementos chaves para uma proposta que busca um posicionamento crítico, diferente apenas de alocar conhecimentos. Então, a gente traz aqui a ideia da compreensão, a ideia do significado, a ideia de aplicar o conhecimento, a ideia de você se identificar, de você checar e de você compartilhar aprendizado. E reflexões que culminam em novas conclusões que podem ser revistos e alterados a partir de outras investigações. E aí, quando a gente traz o caráter investigativo, é de você investigar, de você ver a procedência, de você checar, de você avaliar, de você formular hipóteses. Então, quando vocês forem observar que, nesse momento, nós estamos trazendo só um panorama mais geral, mas na leitura, quando vocês forem fazer a leitura do documento, vocês vão perceber no quadro de habilidades, né, nos objetivos de aprendizagem, todos esses métodos de checagem, de levantamento de hipóteses, tão importantes nesse itinerário. Tá bom, gente? É a proposta dessa unidade curricular, desse módulo, então nós trazemos módulo e unidade curricular porque é a mesma nomenclatura, tá? Surge em especial da premissa de que a conexão e troca de experiências promove engajamento e garante mais qualidade e equidade na aprendizagem. Então, quando a gente traz essa premissa de que essa conexão, essa troca de experiências, essa investigação em que o aluno faz a partir das informações que ele leu, a partir das informações que ele ouve, a gente acredita que isso garante uma qualidade e uma equidade na aprendizagem. Por quê? Porque o aluno ele vai ter as fontes de informação, o aluno ele vai poder pesquisar, a escola vai orientar essa pesquisa, que pode ser bibliográfica, que pode ser de campo. Então, tudo isso garante uma qualidade, né? Nós temos realmente essa premissa. É o que essa unidade curricular, o que esse módulo 1 traz. O segundo módulo, gente, é educação para mídias, sentidos e significados. E aí vocês vão perceber que os módulos, né, são 4 módulos, mas eles conversam entre si. Eles têm uma relação intrínseca, né? Eles não são soltos, eles são entrelaçados. Então, o módulo 2, ele traz a alfabetização midiática, desatando os nós das mídias sociais, exercício de abertura e autocrítica. Então, traz muito essa perspectiva de abertura para o novo, né? Como a Rejane trouxe na fala dela, que é um desafio, né? Quantos de nós não condenamos o uso do celular na sala de aula, né? Ou condenávamos, né, ou ao mínimo condenávamos isso, o uso do celular em sala de aula. Nós sempre víamos não como aliados, né, mas como vilões. E agora, depois de todo esse cenário, desse momento atípico, de ensino remoto, nós estamos percebendo o quanto ele é importante. E ele foi essencial para esse momento. Então, essa abertura mesmo para o novo, da gente receber os desafios, aceitar, entender a proposta do novo ensino médio, fazer também a autocrítica, de perceber, né, desatar esse nó, de perceber onde é a fragilidade, quais são os desafios, onde é que nós precisamos agir. Reconhecer diferentes gêneros textuais presentes nas reportagens, nos noticiários. Então, a proposta também é isso. Nós sabemos dos gêneros midiáticos, que isso já está também no currículo do ensino fundamental, os gêneros digitais. Então, no módulo 2, nós já começamos a falar sobre isso, sobre os gêneros digitais. Quais são as características do módulo, né? Aprendizagem de natureza plural, inclusiva, participativa, onde os estudantes desenvolverão competências para saber compreender a informação, além de utilizar e reproduzi-la. Você lembra que eu falei, que eu tive na minha fala anterior? Então, a perspectiva é que o aluno, não só o que o estudante, ou que nós, né, não só reproduzamos as informações que ouvimos, né, não só utilizar, mas compreender, né, checar e saber se realmente aquilo ali é importante para a minha vida.
Propõe modos de vencer a abordagem instrumentalista das tecnologias, reconhecendo as influências sociais das mídias, integradora dos interesses da vida cotidiana, que evidencia o exercício da expressão e comunicação. Gente, ó, já me disseram aqui que o tempo já está quase acabando, mas assim, você falar sobre o itinerário de linguagens, você acaba que se estendendo mais em alguns momentos, tá bom? A unidade curricular espera que o estudante seja capaz de realizar pesquisas de diferentes tipos, bibliográfica, de campo, experimento científico, levantamento de dados, usando fontes abertas e confiáveis, registrar o processo e comunicar os resultados, compreender os gêneros e linguagens presentes nas pesquisas e aprender como o conhecimento científico é produzido. Então, esse segundo módulo, ele traz mais isso, né? O primeiro falava sobre investigação, agora fala sobre as pesquisas, fala sobre as fontes de informação. O módulo 3, mediando ideias. A ementa são as mídias sociais e o papel dos diferentes atores, né? Então, qual é o nosso papel enquanto aluno, enquanto professor, enquanto estudante, enquanto pai, filho, enquanto cidadão ou cidadã. A mídia como propulsora de conhecimento para uma aprendizagem colaborativa, desfrutando de sua flexibilidade. A comunicação científica, recursos incríveis para a troca de saberes e as formações de redes de coautoria. As características do módulo. Sistematizar estudos e pesquisas, utilizando-se das diversas tecnologias disponíveis, compreensão dos impactos socioculturais e socioambientais envolvidos, proposição de ações transformadoras na vida dos estudantes e dos seus pares, por meio de projetos pessoais, profissionais, coletivos e ou colaborativos. O estudante ampliará seu repertório perpassando pelos objetos de conhecimento, como a observação, a compreensão e interpretação dos elementos das linguagens, através da música, do teatro, da dança e das artes visuais. Então, nesse módulo, nós trazemos muito essa aproximação com outros elementos da linguagem, né? Então, não é só a linguagem oral, a linguagem verbal, mas também a linguagem da música, do teatro, da dança e de todos os outros cenários. E o último, gente, módulo é a programação e criação de jogos. Porque se nós estamos falando sobre tecnologia, né, sobre cultura digital, falamos sobre todos os aspectos, então culminamos com a programação e a criação de jogos, que também é um campo atraente, importante e necessário para o aluno e para nós também, né? Então, a ementa é indicação de ferramentas comunicacionais e de compartilhamento de informações úteis ao mundo do trabalho. Uso das mídias sociais como incremento para desenvolvimento econômico e social da comunidade. O espírito empreendedor, planejamento, direção, organização e controle, visão clara do mundo dos negócios, desenvolvimento de liderança, automotivação, resiliência, habilidade de comunicação e de negociação, trabalho em equipe, delegação de responsabilidades. Quais são as características do nosso eixo? Então, primeira característica, gente, é enfoque no empreendedorismo. E aí, recentemente, eu assisti uma matéria do quantos jovens, né, que jogam, que fazem criação, programam jogos, né? O quanto essas profissões estão cada vez mais aceitas. Avaliação e formulação de propostas concretas e articuladas por meio de conhecimentos e recursos utilizados em diversas linguagens. Desenvolvimento e a realização de projetos pessoais ou empreendimentos produtivos. Aprimoramento da capacidade de se adaptar a diferentes contextos e criar oportunidades para si e para os demais. O objetivo é focar no desenvolvimento das competências empreendedoras, como trabalho em equipe, resolução de problemas, visão sistêmica, comunicação, protagonismo e criatividade. Conteúdos mais específicos podem ser aprofundados de forma adicional através de disciplinas eletivas, então, como gerir, como gestão de tempo, gestão de empresas, gestão de negócios. Então, as eletivas, elas culminam também com a proposta do nosso itinerário formativo. Então,
Então, essas são as características dos nossos 4 módulos, que tratam dos eixos especificamente, tá, gente? Então, se vocês querem saber mais sobre o módulo, de como é que ele vai ser desenvolvido, né, Rejane? Aí sim vocês vão precisar fazer a leitura do documento e contribuir conosco, tá bom? A Rejane vai continuar, gente. É isso aí, Márcia. E lembrando que, se a gente observar o nosso tema, educação para as mídias, a gente vai perceber quantas possibilidades de transversalizar temas, né, contemporâneos. Então, eu citei alguns aqui, mas certamente você pode até enxergar outros. Então, eu posso enxergar esse tema, ciência e tecnologia, né, nesse mundo digital. É impossível pensar ciência fora da tecnologia. Né? É impossível. Diversidade cultural, o quanto que a internet ela aproximou culturas, ela aproximou diversidade de pessoas, né? O quanto nós estamos interligados, interconectados, e o quanto nós conseguimos ver de uma forma bem mais próxima, né, as culturas, os hábitos e os costumes de outros povos, né? Também podemos pensar no direito da criança e do adolescente. Como assim, professora? Como é que eu vou encaixar esse tema? Ora, se a gente pensar, Márcia, no uso dessas tecnologias, né, dessas ferramentas digitais pelas crianças e por adolescentes, a gente vai ver que a internet é um mundo de possibilidades. E onde que entra aí o direito da criança e do adolescente? Como a gente pode fazer intervenções nesse sentido? Será que está aberto para todos? Então, a gente precisa estar de olho também nesses direitos, e o direito também a essas tecnologias por todos os estudantes brasileiros. Né? O direito à tecnologia também é um direito do estudante. Vemos também como tema transversal contemporâneo a vida familiar. O quanto as mídias digitais têm interferido nas relações familiares. Gente, isso são situações da nossa realidade que a gente não precisa nem refletir muito para saber que está muito perto de nós. Está na sua casa, está na minha casa. Educação financeira, como que os aplicativos hoje têm influenciado, né? E como que os estudantes podem se utilizar de aplicativos e inclusive de outros programas que ampliem o conhecimento deles, né? Trabalho, enfim, nós podemos falar sobre vários temas. E aí o professor pergunta, e eu? O que eu faço com tudo isso? Se o celular do meu aluno é muito mais avançado do que o meu. O meu ainda é aquele, né, aquele do botãozinho, ainda não é nem o de escorregar o dedo, como é que a gente faz? A gente aprende junto, professores. Moran, em 2015, afirma que os docentes podem utilizar os recursos digitais na educação como apoio para a pesquisa, para a realização de atividades discentes, para a comunicação com os alunos e dos alunos entre si, para a interação entre grupos dentro e fora da turma, para a publicação de páginas na web, blogs, vídeos, para a participação em redes sociais, entre muitas outras possibilidades. Meus queridos, eu disser para vocês que eu sou expert nesse assunto, ainda que trabalhando aqui, né, com mediação tecnológica, a gente não é. Mas nós estamos prontas para aprender. E, certamente, a SEDUC vai dar as possibilidades de formação para que a gente possa caminhar juntos. E aqui eu já estou sob pressão, dizendo parou, né? Viviane vai retomar agora a fala, gente. Nosso tempo acabou, das queridas que fizeram a apresentação do itinerário Cyber Mais, elas que deram um show, e eu não posso deixar de fazer leitura de alguns comentários que nós temos aqui no chat. Quero mandar um abraço para a professora Janaína Noleto, ela que disse, equipe maravilhosa, muito obrigada, professora Janaína. A Geusélia Cavalcante, que é a nossa querida Miss Itinerários, né? Professora Geusélia, você ontem deu um show, viu? Parabéns, excelente explanação. A Rosiane Soares, empreendedorismo educacional, um excelente aliado na vida profissional dos nossos estudantes. Foram a Márcia Rejane, ótima explanação, meus amigos. Muito obrigada.
muito obrigada por todas as observações, por todas as colocações que vocês estão fazendo aqui no chat. Eu não tenho condições de fazer todas as leituras. As meninas fizeram uma abordagem aí no nosso Cyber Mais. Foi como fazer a venda de um produto de verdade. E elas souberam fazer isso muitíssimo bem. Eu estou extasiada aqui de alegria com toda essa explanação. Aproveito para apresentar, para parabenizar as nossas queridas Márcia Damasceno e a Rejane Palácio. Elas trataram da etimologia, do nosso Cyber Mais, da sonoridade, de onde veio a gênese do termo, por que nós escolhemos Cyber Mais, da proposta, a oferta, a carga horária, da organização em unidades curriculares e, além disso, trataram da apresentação do escopo de cada módulo e as características de cada módulo. Finalizando aí o nosso itinerário específico, nós vamos agora para o próximo bloco de apresentadoras, que vai tratar agora o itinerário integrado. Nós teremos agora a participação da Rosimeire Pinto, a nossa querida redatora da área de artes, e a Rosângela Monteiro, que vai tratar do itinerário integrado, construindo a nossa identidade, memória como espaço de construção da identidade do jovem. Queridas, Rosimeire, a nossa querida Rose, e a Rosângela Monteiro, é com vocês, meninas. Então, a gente vai agora integrar, né, esse momento, essa tarde com vocês. Né? Vocês estão gostando? Eu espero que vocês assim estejam acomodando devagar todos esses conhecimentos, porque a gente sabe que são muitos. E tem hora que faz assim, tipo como fosse uma tempestade na cabeça da gente. Mas como vocês têm o documento e vocês vão poder se deliciar dele com muita calma, com muita serenidade, com muito compromisso, então a gente fica tranquila, tá certo? Então, assim, como o próprio nome está dizendo, o itinerário integrado, né, ele integra uma ou mais áreas, né, para dar uma resposta, para dialogar sobre uma temática, né? E o nosso itinerário, aquele onde a gente vai trazer como sugestão para vocês, professores, é construindo a identidade, memória como espaço de construção da identidade jovem. A gente estava ouvindo ainda há pouco essa importância, né, da cibernética, né? A gente agora, com a pandemia, a gente quase que foi levado, né, de uma forma, assim, como uma necessidade, a gente se integrar a ela. E quando a gente começa a adentrar, quando a gente começa a perceber a sua importância, a utilidade que ela pode ter para nós enquanto professor e também para o aluno, então a gente começa de uma certa forma, criar esses laços com ela. Devagar, mas a gente vai conseguir sim. Mas é necessário que essa interface do aluno nosso, da própria sociedade com a cibernética, é necessário que a gente não vai passar a vida inteira só navegando, né? Só acessando. É preciso que a gente encontre uma terra. E como é que a gente vai oferecer, como é que a gente vai mostrar para esse aluno essa terra à vista? Para ele olhar que tem um chão, onde ele pode a partir dos seus potenciais, das ferramentas, de toda uma história que ele vem trazendo, ele pode construir a sua vida, né? E não ficar vagando. Então, o nosso objetivo com esse itinerário é exatamente abrir essas possibilidades. E aí a gente pode se perguntar, mas quais serão as ferramentas? Como essas habilidades serão desenvolvidas? E quais são os conhecimentos que serão mobilizados para que ele possa encontrar essa terra, esse chão? Então, contextualizando um pouco, a gente percebe que hoje a nossa juventude, apesar de se mostrar senhores de si, com uma simbologia própria, onde eles mostram e dizem o que são, que se socializam de formas bem diversificadas,
mas a gente percebe que com todo esse posicionamento deles hoje na sociedade, mas a gente sente que existe ainda certas fragilidades. É como se eles não tivessem um amanhã e nem tivessem um dia anterior. Eles estão vivendo um momento. E isso daqui é algo que a escola ela precisa fazer esse trabalho dinâmico, mediador, de dar esse suporte para esse aluno, né? E aí se diz que hoje Bauman, um grande sociólogo, ele diz: vivemos numa sociedade imersa numa espécie de liquidez. Recusam-se os referentes, os contextos e as contingências em nome de uma modernidade que exclui a memória. As grandes narrativas perdem espaço para uma sucessão de eventos não conectados entre si. É como se eu dissesse assim, caros alunos, vocês querem ir para onde? E eles disseram, eu quero ir para Parnaíba, o outro, eu quero ir para Piripiri, eu quero ir para Maldivas. E aí eu digo para eles, pois tchau, boa viagem. E aí, será se eles vão conseguir realmente chegar de fato nessa terra? Será se não é preciso que antes eles vão ter que percorrer todo um percurso? E nesse percurso eles precisam de referências. Essa tirinha, eu achei ela muito interessante e ela traz exatamente o que objetiva esse nosso trabalho. O jovem diz assim, acredito firmemente no valor da novidade. Qualquer coisa nova é boa, por definição. Pode me chocar, insultar ou ofender, contanto que me entenda. E aí ele continua, se não pode me dar algo novo, reforme o velho para que pareça novo. Originalidade é o que importa, tá? Não prestarei atenção se for novo e diferente. E aí o adulto diz assim, entendo porque verdades universais não fazem sucesso. E aí ele diz, prefiro minha cota diária de sensacionalismo. Porque hoje a gente vive exatamente nesse mundo de sensacionalismo. O que é bom? Não é? São aquelas notícias que impactam. Né? Então, os valores como fraternidade, os valores como honestidade, respeito, tudo isso daqui é antigo, né? Eu não vou perder tempo com isso daqui. Eu quero saber o que está na moda, é o que me mostra, é o que me deixa lá em cima, né? É o que me deixa top, tá? Podemos passar. E aí, nesse contexto, né, entra em cena o itinerário formativo construindo nossa identidade. Aqui a gente ia ter um vídeo, mas infelizmente não deu certo, onde a gente iria exatamente mostrar as nossas referências aqui, nossa do Piauí. Como que a sociedade se construiu, como a própria história do Piauí, como até a própria corporeidade nossa. O nosso jeito de ser é diferente do jeito, por exemplo, do cearense. O cearense tem cabeça chata, a gente não. Brincadeirinha, tá? Mas, assim, até a nossa fisionomia, né? O nosso físico, o nosso jeito de se deslocar, de se movimentar, de dizer o que queremos, é diferente. Nós temos características que são próprias. Então, o que o itinerário ele vem trazer? Ele vem trazer exatamente esse resgate, trazer essa história para esse jovem, ele ter não uma uniformidade, mas ele quer ir daqui para Fortaleza, mas ele entender que daqui para lá ele tem várias culturas, ele tem várias referências que ele vai ter para chegar em Fortaleza, mas chegar de uma forma consciente, de uma forma responsável, sabendo por onde ele passou e o que ele vai encontrar ali, naquele novo ambiente. E aqui, só voltando, por favor, só rapidinho. Obrigada. E aqui, com todo esse referencial, com toda essa fundamentação, com toda certeza, na contemporaneidade, hoje, na atualidade, ele vai poder, conscientemente fundamentado, dar novas respostas, ter novas inspirações, ou seja, esse diálogo do passado com o presente.
e fazer novas intervenções. Pode passar agora. Obrigada. Então, como é que está organizado o itinerário integrado construindo a nossa identidade? Pode passar, para a gente entender. Então, ele está organizado em 4 unidades curriculares, assim como foi o Saber Mais. Nós também organizamos em 4 unidades, cada uma delas de uma forma conecta, né? Uma nesse fluxo onde eu começo entendendo o que é essa memória através de uma reflexão e de uma contemplação, para eu perguntar o que, que eu, qual foi todo esse percurso da história? Porque hoje a matemática, os números da matemática, por exemplo, eles têm importância. Porque que toda a evolução da tecnologia hoje ela tem importância. Então, eu todo um percurso para se chegar até aqui. A juventude, um segundo módulo, é esse movimento do via-ser, conhecer para reinventar. Então, nessa reflexão, nesse movimento de diálogo do passado com o presente, eu vou ter subsídios para reinventar. No módulo 3, eu vou ressignificar todo esse passado agora com as demandas do futuro. Como que eu vou poder mediar? E depois, o último módulo, nós vamos ter as raízes culturais. Isso aqui vai ser mais bem explanado pela professora Rose, por isso é que ela está altamente caracterizada, tá? E como que nós vamos fazer tudo isso daqui? Através desse diálogo, que a gente chama desse diálogo democrático entre as áreas, onde a gente vai tratar, né, de toda essa construção da história, da ciência, junto com esse aluno. Pode passar. Pode passar agora. E como é que esse itinerário ele vai ser desenvolvido? A gente sabe que durante a formação geral básica, esse aluno, ele recebe toda uma formação científica acadêmica. Mas toda essa formação, ela precisa ter uma utilidade. Eu preciso saber aonde que eu vou aplicar tudo isso que eu recebi, toda essa produção científica. Então, no itinerário, a gente vai aprofundar e a gente vai ampliar todo aquele acervo cultural e científico que nós recebemos na formação geral, através de vivências e experiências reais, experimentando na prática todo esse conhecimento, fazendo essa conexão do passado com o contemporâneo, contextualizando com os temas contemporâneos, os transversais, que também a Rose, daqui ela vai também explicar. Vinculado tudo isso aos eixos estruturantes. E agora, estrutura geral dos objetos do conhecimento. Vamos entender, Rose? Obrigada. Sobre a memória e ressignificar algumas coisas que a Rosângela já colocou, porque o nosso tempo aqui é bem pouco. Queria agradecer a todos aí pela participação. Vamos às perguntas, vamos ver aí o que a gente pode estar entendendo, tá? Então, essa estrutura, o nosso itinerário ele está com um fluxo de várias questões que a gente fala sobre os 4 eixos que eles vão estar integrando esse itinerário. E aí a gente fala sobre como que está integrado, né? O itinerário construindo a nossa identidade está articulado aos 4 eixos estruturantes, definido nos referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários formativos. Então, a gente resolveu integrar com todos os eixos, né? Isso não é obrigatório, pelos parâmetros, mas a gente resolveu integrar com os 4, porque a gente acha super importante que o estudante ele perpasse por os 4 eixos, que é volta, por favor, só um instante. Investigação científica, processo criativo, mediação, intervenção sociocultural e empreendedorismo. Pode passar, por favor? Aqui, a primeira unidade, ele vai falar sobre o título Memória, lugar de reflexão, contemplação, perguntar é preciso.
O desenvolvimento dessa unidade ele vem com foco no eixo de investigação científica, onde utiliza os discursos artísticos ou linguísticos, históricos, analisando-os na diversidade de relações que considera sua dinâmica de espaço, tempo, buscando adquirir a noção de historicidade, de identidade, que acompanha a formação da memória social, cultural, no processo dialógico com o conhecimento científico escolar. Então, aqui, vocês veem que tem uma imagem onde o estudante ele coloca a mão em algo em que ele pode estar pesquisando. Você vê, pode ser qualquer coisa que a gente possa estudar. Como nós estamos falando de identidade, então você pode buscar nessas vertentes culturais que existem no Piauí, falando sobre o patrimônio histórico, sobre a culinária, sobre toda essa gama de conhecimentos e saberes que o Piauí tem. Vamos ressaltar que o Piauí tem uma gama de conhecimentos e saberes e que a gente precisa estar explorando tudo isso. E aqui é onde o aluno vai pesquisar. Na segunda unidade, a gente vem com o título Juventude no Movimento de Vir a Ser, Conhecer para Reinventar. Aqui, nessa unidade, vem com a idealização e execução de projetos criativos para desenvolvimento da criticidade através de mobilização e reflexão dos conhecimentos sistematizados e acumulados no diálogo contemporâneo para a interpretação das diversas expressões culturais, referência para possíveis inovações da realidade, vinculadas com a história e com os elementos formadores da identidade individual e coletiva. Aqui a gente também faz um parâmetro, sempre buscando essa conexão entre o passado e o presente, né, buscando ressignificar esse passado, mas aqui o foco é a criatividade. Agora é a hora de botar a mão na massa, onde você vai perceber aquilo que você já buscou lá na investigação científica, o seu projeto de pesquisa, e agora você vai botar a mão na massa, vai criar em cima do que você já pesquisou. Pode passar, por favor. Aqui, na unidade 3, a gente colocou memória, sentido e ressignificações. Ele foca no eixo de mediação e intervenção sociocultural, com uma proposta visando estimular o estudante a participar ativamente na vida pública, via projeto de mobilização e intervenção sociocultural e ambiental, para que possa se inscrever na história, no processo de inserção, de continuidade, de participação na vida ativa, na superação das realidades que abalam a humanidade. Agora, ele já pesquisou, ele já criou, mas aí ele precisa intervir na sociedade. Então, ele pode estar utilizando um projeto em que ele pode participar ativamente no grêmio da sua escola, ser chamado a participar de todas as estruturas que existem, porque a gente sabe que agora a gente está trabalhando com um jovem protagonista. A gente não vai mais trabalhar como a gente trabalhava no passado. Agora a gente tem que buscar várias vertentes e saber que esse jovem ele é do mundo contemporâneo e a gente tem que botar os pés no chão e saber que agora é o momento de que esse jovem ele tem que participar ativamente da sociedade. E aqui ele está diretamente relacionado à intervenção da cultura, do meio ambiente. Você vê como é que o Brasil está hoje polarizado. Então, isso aqui vai fazer com que esse jovem ele busque algo a fazer, e agora as coisas estão aí, e como é que eu vou fazer? Então, o professor ele vai mediar esse conhecimento para que esse jovem possa resolver essas questões. Aqui no módulo 4, Raízes Culturais e Identidade, né? Aqui ele vai realmente ressignificar essa identidade que ele tentou buscar nessa pesquisa. Aí ele foi para criação, e aí ele passou para investigação. Agora ele vai empreender, né? Que será focado no incremento na capacidade dos estudantes de elaborar empreendimentos pessoais, acadêmicos, produtivos, cidadãos, através do desenvolvimento de habilidades relacionadas ao autoconhecimento, ao empreendedorismo e ao projeto de vida.
E aqui o foco é o projeto de vida. A gente não pode esquecer de que agora, nesse novo formato do ensino médio, e trabalhando sobretudo nos itinerários formativos, o foco é o jovem, o protagonismo e fazer desse jovem integral. E a gente tem que ver que agora é a hora da gente ver se essa identidade, né, ela vai ressignificar para ele, para que ele chegue à felicidade, porque, na verdade, o jovem ele entra no ensino médio, ele busca algo para a vida dele, mas a finalidade é ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, não é não? Agora, a gente vai mostrar para vocês um trecho do que temos lá no itinerário. Eu acredito que agora vocês vão ficar curiosos para ir lá na consulta pública e ver as maravilhas que a gente colocou lá. Agora, também dizer para vocês que lá, quando vocês abrirem, vocês vão ver que as áreas que estão aqui integradas, nós conseguimos colocar esse eixo investigação científica porque todas as áreas estão integradas. Vocês podem ver aqui. Mas não é obrigado, por exemplo, vocês vão ver, tipo, no eixo empreendedorismo, que algumas áreas não estão integradas. E os objetivos não estão lá, mas é porque as áreas não integraram. Isso não é obrigatório, a escola vai ver, de acordo com os interesses da comunidade local, onde ela está inserida, ver como que isso vai funcionar de acordo com a realidade de cada um. Aí, aqui, nessa tabela, tem as habilidades relacionadas aos itinerários, as competências gerais, e as habilidades dos itinerários relacionadas aos eixos estruturantes. E aqui a gente procurou colocar um objetivo de aprendizagem com vários objetos de acordo com as áreas. Então, a gente escolheu colocar o investigação a respeito da relação da memória e o patrimônio. A gente trouxe o patrimônio, porque o patrimônio, ele tem o patrimônio que é, né, referente a várias facetas que tem, né, sobre o patrimônio que a gente tem na nossa cidade, né? Então, na área de linguagem, a gente vem com a identificação, com a linguagem, a história e a memória, né, que é o que a gente traz aqui nesse itinerário. É sempre está falando um pouco da identidade e trazendo à tona essa memória, né, do passado vindo até o contemporâneo, o tempo que a gente está hoje. Na matemática, vem trazendo a importância da matemática na história da humanidade, e em ciências humanas, vem trazendo as definições, caracterização e possibilidades de construção da identidade. Em ciências da natureza, vem falando sobre a idealização do corpo. Então, tudo isso é importante para que o jovem ele consiga conseguir fazer esse ensino médio que é viável para ele, para a vida dele. Eu queria que voltasse só um pouco lá no quadro. E também a gente ia falar sobre, nessa quadro aqui, são muitas coisas que a gente tinha para falar, mas eu acredito que vocês, quando abrirem lá na consulta pública, vocês vão ver ele na íntegra, porque lá tem falando sobre o itinerário completo, que já foi, a Regina já falou, a Rejane e a Rosângela, a Márcia, já colocaram esse itinerário. Dizer também para vocês que o formato que está aqui está lá também, lá de linguagem, no primeiro, né, no específico. Nós fizemos ele tudo alinhados. Então, aqui falando sobre os temas contemporâneos transversais, que isso a gente colocou como uma proposta que vem nos referenciais e que você faça esse parâmetro, né, de estar utilizando os temas transversais. Por quê? Porque, gente, a gente vive hoje, como eu já tinha falado para vocês, o mundo conturbado que a gente vive hoje, e a gente não pode deixar só para a família falar sobre o consumo.
isso a escola tem que trazer isso. Esse momento que a gente vive hoje é gritante. Então, a gente não pode deixar essa responsabilidade só para a família. É um dever da escola estar trabalhando esse tema, a tecnologia, a diversidade cultural e tudo que tem nos 15, né, panoramas aí dessas vertentes. Aí agora, nesse quadro, ufa, depois de terra vista, será que depois de tudo isso que a gente viu, que o aluno perpassou, que ele estudou, será que ele conseguiu ver a terra? Que ele está com os pés no chão? Pode passar, por favor. Aí, agora, para finalizar, a gente vê que será que agora, nessas novas vertentes contemporâneas, esse jovem, depois que ele viu todos esses conceitos, passou por todos os eixos, passou pelas eletivas, né? Fez o EPT, Educação Técnica e Profissional, porque isso também é uma possibilidade. Será que ele está capacitado para, quando ele terminar o ensino médio, ele procurar algo para fazer, uma graduação ou outro projeto que isso ressignifique a vida dele? Então, essa é a intenção, transformar esse jovem em um cidadão, em que ele vá para a sociedade sabendo o que ele quer, né, e de ajudar também os outros, não é só os processos dele individual, mas é de uma dinâmica geral, coletiva, que todos possam estar integrando isso, tá bom? Muito obrigada, e quero dizer que ainda não acabou, ainda tem mais. Muito mais para todo mundo. Vamos lá, já voltou para mim, meu diretor de imagens, querido Isnaba. Muito obrigada, querida Rosemary Pinto, a nossa Rose, que hoje veio de Índia, especialmente para apresentar para vocês o itinerário integrado da área de linguagens. A nossa querida Rosângela Monteiro, que também fez uma abordagem maravilhosa a respeito da apresentação. Elas que apresentaram o mapa de habilidades, os objetivos de aprendizagem, os temas contemporâneos transversais. E aí, aproveitando essa imagem que vocês têm aqui, eu quero dizer, participe, leia, contribua. Sua voz importa muito para todos nós. Esse documento vai ser, de novo, digo mais uma vez, um divisor de água nos próximos capítulos do ensino médio no estado do Piauí. Então, importa a leitura de vocês, a contribuição de todos vocês é muito importante para todos nós e para o estudante do Piauí. Deixe sua digital, coloque sua contribuição, a gente aguarda a contribuição de todos vocês. E estamos encerrando mais uma sessão aí das lives dos itinerários formativos. Essa que é a primeira rodada de lives da construção do currículo do ensino médio do Piauí. Eu quero pedir ao meu diretor de imagem que coloque na tela aquela apresentação da professora Regina Célia com todos os nossos redatores para finalizar a nossa apresentação de hoje. Agradecer a participação de todos os que tiveram aí, colocaram comentários na nossa live de hoje, no nosso momento de hoje, dizer que esse material estará disponível na plataforma do canal Educação.tv, na aba Formações e na aba Material em aulas disponíveis. O link e o material e slide estará disponível para que vocês possam acessar posteriormente. Nós vamos deixar disponível para que todos possam acessar na luta, e toda a equipe de redatores, de coordenadores da área do ensino médio do ProBNCC. A todos vocês, aguardem, porque amanhã tem mais. Nós temos aí o itinerário de educação profissional e eu deixo aqui um grande abraço para todos. Espero que tenham gostado, tenham degustado, porque realmente os nossos itinerários foram aí uma degustação do que pode ter aí nos próximos passos para os nossos estudantes. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós.